Professora Mariana Navarro aqui, e hoje eu quero contar para você um pouquinho da história da PNL. Como que surgiu a programação neurolinguística? Então, para a gente começar, vamos voltar um pouquinho lá atrás, mais ou menos na época aí dos anos 70, onde existia um estudante muito curioso que não aceitava as coisas, não aceitava simplesmente as coisas como elas são, que é o nosso Richard Bandler. Richard Bandler, ele estudava lá na Universidade de Santa Cruz da Califórnia, ele estudava programação de computadores. Só que ele era muito curioso mesmo, ele questionava muitas e muitas coisas. E ele começou a prestar alguns serviços ali pro Fritz, que nada mais é do que o pai da Gestalt terapia. Então, ele ali prestando alguns serviços, ele começou a se interessar um pouco por esse mundo da psicologia, ele começou ali ver aquilo tudo, como ele estava sempre fazendo o trabalho pro Fritz, ele acabou aprendendo ali sobre aquele meio. E ele achou bem estranho, porque o Fritz tinha muito sucesso nas terapias dele, mas tinha muitos outros terapeutas que não tinham esse sucesso todo. E isso daí, como ele começou a questionar o que estava acontecendo. E ele começou a ver também outros terapeutas, grandes nomes, como a Virginia Satir e o Milton Erickson, tinham assim resultados surpreendentes nas terapias, nos processos terapêuticos. Porém, outros terapeutas não tinham esse sucesso. E isso daí começou que um tem e o outro não. Foi daí que essa curiosidade toda nele surgiu. O que aconteceu também? Ele e um amigo na época, que chama Frank Psilic, como ele estava muito ali nesse meio da Gestalt terapia, porque ele estava prestando alguns serviços ali para o Fritz, e ele estava muito incomodado também, porque ele falava que todos os livros falavam-se muito sobre as doenças, sobre os sintomas, mas não falava como se trata isso. E ele estava muito incomodado com isso. E aí, ele e esse amigo criaram um grupo de estudos, onde eles começaram a ter muito sucesso, começaram a se destacar ali na universidade. Ele tinha tanto sucesso que tinham pessoas que falavam, por exemplo, que ele aplicava ali a Gestalt terapia melhor que o próprio Fritz, que foi o pai, que é o criador ali da Gestalt terapia. Então, começou a gerar aquele alvoroço. O que esses meninos têm? Como esses meninos estão se destacando tanto? Que não sei o quê. E aí, despertou muita curiosidade de um professor que tinha na universidade, que é o John Grinder. John Grinder, ele era professor linguística da faculdade ali, e ele começou a ficar curioso, porque como que estava acontecendo? O que ele tinha feito? O que o Richard tinha feito? Que estava com aquele alvoroço, estava tendo tanto sucesso assim, sendo que ele não tinha não estudou, não foi ele que criou ali a Gestalt terapia, mas ele estava tendo muito sucesso ali com a própria Gestalt terapia. E aí o Richard falou, bom, na verdade eu nem sei como que eu faço, o que é que eu faço. Eu só sei que eu faço. O que eu fiz? Eu fui vendo algumas coisas que o Fritz fazia e eu fui copiando. Copiava gestos, eu copiava a rotina dele, os horários. E eu fui perguntando e fui copiando. E ele falou, não é assim. Existe um porquê de você fazer algo. Tem que ter. Como que a gente pode transformar isso em um processo? Como que a gente pode utilizar a linguagem, então, para a gente estar reprogramando a nossa mente? Como que é feito tudo isso? E aí o nome Programação Neurolinguística, ele veio justamente dessa ideia do Richard, que era programador de computadores. Então ele trouxe ali o nome programação e neuro da nossa parte neurológica e linguística, justamente por conta do John, que era um professor de linguística. Então aí surgiu esse nome, programação neurolinguística. Como que a gente pode reprogramar a nossa mente? Por isso que veio esse nome. E o que eles fizeram ali? Como que foi o trabalho deles? Naquele momento, eles começaram a modelar grandes terapeutas. Então, eles modelaram aqueles terapeutas que eu já citei aí no começo do vídeo. Virginia Satir, o Milton Erickson e o próprio Fritz. Eles modelaram isso, como que eles tinham muito sucesso e outras pessoas não, o que eles faziam de diferente, e eles conseguiram pegar várias estruturas ali de como que eles agiam, como que eles pensavam, quais os tipos de perguntas que eles faziam para conseguir extrair do cliente, por exemplo, aquela parte mais funda que está ali. Porque quando o cliente chega, geralmente o cliente chega ali na clínica, ele fala uma coisa na superficialidade.
mas não é aquilo tudo. Aquilo que ele disse não é de fato o que ele pensou naquele momento para dizer aquilo. Tem toda uma estrutura profunda ali por trás. E a gente aprende com a programação neurolinguística justamente isso. Um metamodelo, que é como que nós fazemos boas perguntas. Nós também aprendemos como que nós podemos fazer boas sugestões. A gente pode sugestionar alguém. Estuda a programação neurolinguística em si. E a programação neurolinguística, ela tem vários produtos terapêuticos, apesar dela não ser terapia. Ela é sim muito utilizada por terapeutas por ter justamente esses produtos aí terapêuticos que vieram da modelagem desses grandes terapeutas. Mas a PNL ela não é somente utilizada para terapia, não é somente utilizada pelos terapeutas, tá? PNL ela é uma ferramenta aí muito incrível, maravilhosa na comunicação, para você se comunicar melhor com os outros, com você, para que você consiga gerenciar os seus pensamentos, comportamentos, emoções, para que você consiga acessar um outro estado interno. Eu quero me sentir motivado. Qual a estratégia que eu preciso rodar na minha mente para que eu consiga me motivar sem precisar de algo externo? Então a PNL tem um conjunto de ferramentas incríveis. Como que eu posso vender mais? Como que eu posso me conectar com outra pessoa de uma forma mais assertiva? Fazer com que o outro goste de mim? Tudo isso a PNL ensina, tudo isso a PNL traz para nós. Então a PNL, ela é realmente um conjunto de ferramentas que transforma a nossa vida. Transforma primeiro a nossa vida e depois ela possibilita que a gente transforme a vida de outras pessoas também, que ela é muito rica. A PNL ela é muito linda, ela é muito transformadora. Então, hoje eu quis contar para você um pouquinho aí de como que surgiu aí essa história de PNL, como que veio esse nome Programação Neurolinguística, da onde que veio, quem são os criadores. Então eu quis trazer um pouquinho. E outra coisa, não são somente os dois, né, o Richard e o John Grinder, que foram ali os criadores. Eles são os considerados os criadores, mas eles tiveram também a participação, a colaboração de vários outros nomes. Por exemplo, o Frank Pusilic, que eu comentei no comecinho, que fez parte daquele grupo ali com o Richard, do grupo que estava praticando ali a Gestalt terapia. E não só ele, como também teve o próprio Tony Robbins, que também teve bastante participação, e Robert Dilts, tem grandes nomes ali que colaboraram. Só que acabam sendo como se fossem criadores ocultos ali, co-criadores ocultos, entendeu? Então ficou mais os dois e a gente tem muito estudo sobre os dois no caso, né? Eles têm livros e tudo mais, por isso que a gente acaba comentando dos dois, mas não são somente os dois, teve várias pessoas ali pensando para desenvolver a programação neurolinguística. Então, espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. E eu te espero na próxima. Um beijo, até mais!